Oi, Didica. Eu quero deixar uma coisa clara para você. Eu não estou aqui falando de religião, não estou pregando, não sou pastora. Eu sou uma mulher apaixonada por conhecer o noivo. E a minha busca é conhecer mais e mais a palavra do Senhor, porque ele é o motivo de eu entrar nesse desafio sensacional de ler e de estudar um livro bíblico por semana e fazer um resumo para você do que eu tenho aprendido. Através da ajuda de muita gente, de muitos livros, de muitos vídeos que eu já assisti e que eu li na minha vida. Desde que eu me apaixonei pelo Evangelho e por Jesus Cristo em 2008. Eu já estou nessa caminhada há 14 anos. Muitas coisas já foram tiradas da minha vida. Pessoas que eu amo, familiares, amigos, dinheiro, carro. Mas o que o inimigo nunca vai conseguir tirar da minha vida é a minha fé e a palavra de Deus guardada no meu coração e na minha mente. Porque depois que eu coloquei a minha mão no arado, eu decidi que nunca mais ia retirar, até o dia que eu olhar de frente para Jesus e puder me jogar nos braços dele, andar com ele sobre as asas, lá no mar da Galileia. Dito isso, eu vou retornar com os estudos e pesquisas para fazer hoje a terceira parte do livro de Daniel. Uau! Se você percebeu, foi brusca a parada do segundo vídeo, nem eu esperava, tá? Eu continuei falando e nem percebi que tinha parado. Se você pensou que ia ser rápido esse estudo, erro. Mas você também não está sozinho, sozinha nessa, porque eu também não imaginava que eu ia precisar de tantos vídeos para explicar somente 12 capítulos. Parece uma novela, né? Mas é porque é muito assunto e uma coisa puxa a outra. E eu espero que você tenha assistido a primeira parte, a segunda parte, porque se você está entrando no meu canal hoje, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira, eu agradeço a sua companhia. Curta, me siga, aperte o sininho, compartilhe com a sua família, com os amigos. Mas antes de assistir esse terceiro vídeo, acesse os dois primeiros, que eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você, tá? E é a parte 1 e a parte 2, para poder assim ampliar a sua visão e você poder entender muito sobre Daniel, porque eu tô amando. E eu quero assim que você entenda que o que eu venho fazendo aqui nesses estudos, na verdade, assim, engravidando as nossas mentes, sabe? Com informações importantes, preciosas, porque a Bíblia não é para ser lida, interpretada ao prazer de cada um, né? Mas para ser assim estudada, aprofundada, examinada, para a gente poder assim extrair os segredos, os códigos, os segredos ocultos, os insights, para fechar o quebra-cabeça da história da humanidade. Que somos nós, eu, você, que somos os protagonistas desse best-seller, long-seller, mais premiado livro de amor de Deus, escrito a tantas mãos, com tantas histórias, inclusive a minha história e a sua história de vida. Para fechar essa minha longa abertura de hoje, né? Eu quero deixar claro que o meu objetivo é conhecer o noivo. Não aquele que é representado nas igrejas, na maioria das cidades do mundo, entendeu? Mas o verdadeiro Jesus do Evangelho, que é aquele judeu oriental, né? E não aquele judeu hollywoodiano, de olhos azuis, cabelo louro, pregado na cruz de fraldão. Não é esse não. Eu já parei de contar a quantidade de igrejas que eu já visitei na minha vida, inúmeras cidades do Brasil, né? E assim, dos mais, sei lá, de mais de 30 e poucos países que eu já conheci na minha vida. E eu ouso te dizer que na maioria das vezes a figura de Jesus não está no centro da igreja e nem em maior tamanho. Na maioria das igrejas que eu já visitei, Jesus está assim na lateral do púlpito. Começa a reparar isso. Observa quem ocupa o espaço central da igreja que você frequenta ou já viu ou perto da sua casa. Leia Êxodo 20, conforme eu falei no vídeo anterior. E aí, você está pronto? Pronta para começar? Então, já pegou a pipoca, sentou numa cadeira confortável, com papel e caneta para anotar informações, para pesquisar depois? Então, simbora para o quinto capítulo, que já começa falando do novo rei, Belsazar. Mas eu pesquisei
Olha quanta coisa eu escrevi, meu Deus. E vou situar você na monarquia. Nabucodonosor reinou de 605 até 562 a.C. Ou seja, ele esteve assim no poder durante 43 anos. Merodach foi o filho dele e reinou só por 2 anos, porque foi assassinado pelo cunhado dele, que tem um nome estranhíssimo, Neriglissar, e que reinou por 4 anos. Depois, Nabonidus, olha que nome, gente, era filho da segunda esposa de Nabucodonosor, né? Subiu ao trono em 556 anos antes de Cristo e reinou até os medos aprisionarem ele, né? E aí subiu ao trono o filho dele, o filho de Nabonidus, né? Que se chamava Belsazar. Então agora você já se situou e a gente pode voltar para a abertura do 5º capítulo de Daniel, onde Daniel já devia ter assim por volta de 70 anos de idade. E ele descreve nesse capítulo assim que Belsazar estava dando assim um grande banquete, né, bebendo vinho naquela festa maravilhosa, mas ele cometeu um grande erro que desagradou a Deus, que ele mandou buscar os utensílios de ouro, de prata, que o seu avô Nabucodonosor havia retirado lá do templo de Salomão, da casa do Deus de Israel. E estava trancado esse tempo todo no tesouro do palácio, né? O que aconteceu? O rei da terra bebeu vinho nas taças do rei do céu. E ainda louvou todos os deuses, né, que estavam por ali, que faziam parte da Babilônia. Ou seja, ele mostrou a sua falta de respeito ao Deus soberano, ao Criador de todas as coisas. E nem buscou conhecer a história do seu avô, que no final da vida louvou e se rendeu ao soberano Deus. Lembra que eu contei? Pois é. Por isso, né, Belsazar se tornou o último rei babilônio. Acabou, já era, chegou. O Senhor ficou irado e mostrou o seu poder escrevendo na parede com dedos e mãos de homem. E aí, mais uma vez, Daniel foi chamado para interpretar o que significa Mene, Mene, Tekel, Parsin, que Deus escreveu na parede do palácio. Eu não vou nem pedir desculpas pela pronúncia, sabe por quê? Porque a verdade é que ninguém sabe ao certo qual é a pronúncia perfeita. Essa língua não é Akkadian, que era a língua babilônica, e tampouco a língua aramaica, né? Como acreditam alguns teólogos, né? Porque aramaico, gente, era falado assim pelos babilônios, pelos sírios, pelos assírios, por todos os povos daquela região. E foi falado até pelos judeus que estavam ali no exílio, né? E o rei Belsazar, ele jamais chamaria Daniel, um judeu, para interpretar o aramaico, né? Além do que, nenhum sábio de todo o reino da Babilônia tinha conseguido decifrar essa língua inexistente. Só o bendito do Daniel, que traduziu porque Deus assim permitiu. E ele disse ao rei: olha, rei, é o seguinte, Deus contou os dias do teu reino e o fez chegar ao fim. O rei foi pesado na balança e achado em falta. Uau! Imagine o climão que ficou naquele banquete. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. E o exército persa tomou a cidade sem travar nenhuma batalha. E Dario, ou Dário, como você preferir, né, assumiu o reinado da Babilônia. Caiu a Babilônia, o ouro virou prata. Tá ligado? Tá ligada? No vídeo anterior, eu tinha falado, né, que o próximo reino seria o persa, Medo-Persa, né? E nós aqui agora vamos partir para o capítulo 6. Você tá me acompanhando? Então, simbora, vem comigo. Bom, então, Dario, que ninguém sabe ao certo a identidade dele, né? Alguns dizem que ele foi assim o pai de Ciro, outros dizem que ele foi o avô de Ciro,
E ainda tem outros assim, historiadores que dizem que Dario foi assim um comandante que Ciro deu o poder de reinar no lugar dele, até sua morte. Mas isso não importa, porque o que a gente precisa focar é a história que ele deixou aqui em Daniel. Porque assim que ele assumiu a monarquia da Babilônia, ele assim constituiu 120 sátrapas para estar por todo o reino, como se fossem assim governadores nos estados, entendeu? E constituiu também 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Mesmo com o novo reino, Daniel continuava com autoridade. E aí, imagina o que aconteceu? Ciúmes, inveja nos governadores e nos outros 2 presidentes. Porque Daniel era judeu, foi considerado melhor do que eles. Gente, a inveja é uma M enorme e fez com que aqueles homens conspirassem para destruir Daniel. E eles arquitetaram um plano para enganar o rei Dario. Era assim o espírito, né, do antissemitismo, né, que é assim o cumprimento da profecia. Não tem jeito, né? Os judeus serão odiados, né? E essa profecia prevalece até os dias de hoje, né? Quanta gente nega que aconteceu o Holocausto, não é verdade? Meu Deus! E aqueles políticos, eles assim sabiam, né, que Daniel não se curvava a ninguém, que não fosse o Deus de Israel, né? E aí eles pediram ao rei que fizesse assim um decreto, que estabelecesse que assim qualquer um em todas as províncias do reino, né, de Dario, que se ajoelhasse e fizesse uma petição para qualquer outro Deus no lugar de fazer para o rei Dario e não obedecesse a esse decreto, que essa pessoa fosse jogada onde? Na cova dos leões. Aí o rei Dario achou interessante e fez o decreto. Não parou para pensar, acreditou nos governadores dele, né? Não imaginou o que poderia estar por trás de tudo aquilo, né? Observe aqui que a situação é bem parecida com o espírito de intolerância que está acontecendo hoje. Ou seja, está sendo penalizado o tempo todo aquele que não se curva diante da realidade humana. Ou seja, ou você faz parte do sistema, da mamata, né, da cúpula da autoridade, ou você se faz cego para os subornos, para a corrupção, ou nós vamos tirar você daí a qualquer custo. Bastou um homem dizer que Deus está acima de tudo, que o inferno se levantou contra ele. Houve até assim a politização, né, dos homens da lei, né? E até que se dizia que era homem de Deus, entrou na fila para falar mal, para tacar pedra. Observe como eles se reúnem rápido, como eles tomam decisões a jato, enquanto tantas outras decisões necessárias vão ficando dentro da gaveta, enchendo de coisas. Eles fazem o que eles querem, para o decreto entrar em vigor em tempo recorde. Lá na Babilônia e aqui, nós estamos vendo a mesma situação de ação centralizada no homem e não na graça de Deus. Pois é. Fica atento, se liga, hein? Se liga. Então, como Daniel, lá no seu quarto orava ao Eterno 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, como fazem os judeus em todo o mundo, eles sempre oram em direção a Jerusalém, né? Esses homens ciumentos o pegaram e o levaram até o rei, que quando viu ficou chocado. Porque assim como o rei Nabucodonosor tinha afeição por Daniel, o rei Dario também gostava dele. Mas, como o rei não podia voltar atrás de um decreto firmado, o rei virou para Daniel e falou: olha, meu amigo, o teu Deus, a quem tu serves sempre, que ele te salve. E ficou muito triste, comovido com aquilo ali, né? E agora eu quero fazer assim uma analogia com a vida de Jesus para você pensar junto comigo. Vamos lá, olha só. Jesus também foi acusado, né?
por quem tinha ciúmes dele. Jesus assim orava 3 vezes ao dia ao Pai. E quando Daniel soube que iria ser lançado na cova dos leões, ele sabia que tinha 2 alternativas na vida dele. Ou ele negava a sua religião, ou ele morria, né? E aí ele se ajoelhou em seu quarto, sem mudar os seus hábitos, porque ele sabia que o exemplo dele ia influenciar outros judeus, não só naquele momento, mas por muitas gerações. E aí ele pediu a Deus por sua vida. Você lembra que Jesus também orou a Deus pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. E muita gente pode dizer: mas Deus não ouviu nenhuma das 2 orações, né? Nem a de Daniel, nem a de Jesus. Porque o plano foi a cabo, tanto para Daniel quanto para Jesus, não é? Isso mesmo. Jesus foi crucificado e a tumba dele foi guardada por guardas romanos, lembra? Enquanto a cova dos leões, onde Daniel foi jogado, foi selada com o anel do rei. Lê isso lá no capítulo 6, você vai ver. E no dia seguinte, bem cedinho, Dario levantou e foi até a cova e viu que Daniel foi salvo. Da mesma maneira que Maria Madalena foi correndo lá para a tumba de José de Arimateia e viu que Jesus havia ressuscitado. Os 2 venceram a morte. Ai, que coisa! Sabe por quê? Porque os 2 acreditaram que Deus ouviu a oração deles. E com fé, eles já se sentiram salvos antes dos fatos acontecerem. E lembra também que Jesus também falou, né? Que seja feita a sua vontade, não a minha, Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O mundo não pode criar leões que Deus não possa domá-los. Porque a especialidade de Deus é fechar a boca desses leões. Eu vou repetir um provérbio que eu amo. Assim como imagina na sua alma, assim é. De tanto eu falar, eu tô até com ela, gente, uma amiga e afilhada de casamento, ela colocou a minha frase na caneca que eu tomo café e me presenteou até aqui, olha só. Ai, obrigada, Maria, eu amo a sua vida, viu? Obrigada, querida. Vambora. Simbora. Capítulo 7, o tempo voa. E aqui, no capítulo 7, Daniel nos conta que ele mesmo, ele próprio, teve um sonho, gente, e visões. Quando assim, ele volta um pouquinho, né? Quando ainda estava no primeiro ano do reinado do último rei babilônio, que era o Belsassar, lembra? E o sonho dele eram assim 4 animais selvagens, que simbolizavam os 4 reinos da figura de ouro, prata, bronze e ferro que Nabucodonosor tinha sonhado. E ele tinha revelado ao rei na época através do que ele recebeu de Deus, né? E ele falou que eram os impérios que estavam para acontecer. E a figura das feras que surgiram do mar, nesse sonho do Daniel, nos dá uma ideia de caráter moral desses impérios, porque eles são representados por animais ferozes. O primeiro era como um leão, só que tinha asas de águia e representava a Babilônia. Olha só o leão com asas, você viu, né? Lá no museu onde eu posei, tirei foto, filmei, né? Tá na capa dos outros vídeos também, né? Jeremias comparou Nabucodonosor tanto com leão como com uma águia. Eu não sei onde é que eu anotei aqui o capítulo, o versículo, mas eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição, tá? Tudo que eu comento aqui em relação a outros livros, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, citações bíblicas. E para Babilônia foi dado assim um coração de homem. Já o segundo animal era o urso. Tem a ver com a Pérsia. É um animal cruel que mata por prazer de matar e que tinham 3 costelas na boca, que eram assim das suas conquistas, né? A Pérsia conquistou o Egito, conquistou a Lídia e a Babilônia. E para o Império Medo-Persa foi dado a conquista. Já o leopardo,
Alguns teólogos dizem que é uma pantera. Eu não consigo ver, olhando assim, qual é a diferença de um leopardo para uma pantera, sinceramente, tá? Mas o leopardo ou a pantera representa a Grécia, na figura de Alexandre o Grande, né? Por ser assim um animal de rapina, rápido, representa assim um desejo dele insaciável de conquistas, né? Porque Alexandre, em apenas 13 curtos anos, dominou o mundo, né? E o animal também tinha 4 cabeças e 4 asas. E para a Grécia foi dado assim domínio não só político, mas cultural. Nosso mundo foi estabelecido na filosofia de Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros, né? Sem contar a mitologia grega e diversos padrões culturais que nós assumimos. E essas 4 cabeças, elas representaram os 4 generais de Alexandre, que ocuparam o lugar dele quando ele morreu, né? Mas não tinham tanto poder quanto ele, né? Você vai ver que o poder cada vez vai diminuindo. Os generais eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Guarda aí, tá? E aí ele viu um 4º animal, que era diferente de todos os demais. Nem Daniel falou qual era aquele animal, mas disse que era assim espantoso, terrível, forte, né? E tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres na cabeça. Enquanto Daniel olhava, ele disse assim que subiu um pequeno chifre com olhos e uma boca que falava blasfêmias a Deus, que é o anticristo que está por vir, né? E esse animal, que Daniel não viu assim que era parecido com nenhum outro, mas que era assim uma mistura, um hibridismo, representa Roma. E Roma não foi conquistada depois por nenhum outro império. Na verdade, Roma foi assim sendo destruída e foi perdendo força com a corrupção, com a política, com o Senado romano extremamente corrupto. E os 10 povos bárbaros, que representam os 10 chifres, chegaram através assim das invasões, né? Eles foram assim desfazendo o poderio do Império Romano, que havia conquistado de tudo, né? E criando assim uma dissolução para dar origem ao quê? Aos países europeus que nós conhecemos hoje. Porque essa parte, gente, história é simples, nós aprendemos nas aulas de história no colégio, né? Você pode até não se lembrar, mas eu aprendi, você também, sobre os francos, os vândalos, os visigodos e vários outros povos bárbaros, né? E hoje, dos 50 países do continente europeu, eu já entrei e conheci 27 desses países. Eu gosto de pesquisar as histórias dos lugares. Sempre que eu posto no meu Instagram na quinta-feira, quando eu faço o TBT, né? Se você quiser, vá lá, que meu Instagram tá aqui embaixo. Vamos voltar pro sonho, gente. Sonho não, né? Era um pesadelo, né? Daniel estava assim, tendo uma visão da história da humanidade. E quando a gente olha aqueles países, né, alguns com governo ditatorial, a gente observa que esses países estão nos dando uma ideia da extensão da autoridade que o último grande ditador, que será o anticristo, vai exercer. E que nos deixará sem palavras, de tão absurdo que será. O que a gente está vivenciando agora, essa luta política que está nos deixando tristes, chocados, que parece ser assustador, vai ser fichinha, gente, do que está por vir. E o livro assim de Daniel, né, além das narrativas, começou assim a trazer outros símbolos, né? E mostrou que os pés são essa dicotomia esquerda, direita, capitalista, social, comunistas, de todos esses países agora, né? Olha, eu gosto de honrar quem tem honra, né? E a cada vídeo eu sempre agradeço alguém que me coloca em um nível mais elevado, que me ajuda nas minhas pesquisas. E eu sempre mostro, né, os livros que eu leio, que eu estou pesquisando, as bíblias. E dessa vez os meus agradecimentos vão para o pastor Marcelo Rezende, porque ele assim
abriu meu entendimento em relação ao livro do Daniel. Gratidão, pastor, que o Eterno de Israel conceda ao Senhor cada vez mais discernimento e entendimento da palavra, que o Senhor possa me ensinar cada vez mais, nos ensinar cada vez mais, né? E foi também com o pastor Marcelo que eu aprendi a importância de estudar observando o que dizem os símbolos proféticos, para assim aprender a decifrar Daniel e Apocalipse, que a gente ainda vai estudar. Ele ensinou que toda vez que a gente lê sobre mares e águas, está se referindo a povos. Quando a gente lê sobre ventos, está se referindo a guerra. Sobre animais, está se referindo a reinos, né? O rei, né? Chifres, né? E ele ensinou também que existem 2 tipos de sinais. Os animais são sempre sinais hostis e os homens são sempre sinais favoráveis. E o tempo todo existe assim uma ação entre a terra e o céu, né? E o que Daniel estava vendo eram assim as nações agitadas por conflitos, por guerras, de onde surgiram esses 4 reinos. Depois ele viu Deus sentado no tribunal e depois ele viu Jesus descendo para reinar. Então Daniel estava tendo visões de tudo que ainda não tinha acontecido. Imagina a cabeça desse homem, gente. Impérios que ele ainda não conhecia, né? Jesus Cristo que ainda estava longe de nascer. Coitado, ele estava tão perdido no meio daquelas visões que ele se aproximou de um anjo e pediu ajuda. E o anjo veio e ajudou ele a interpretar tudo. E sobre o chifre pequeno, o anjo disse para Daniel, que está lá no capítulo 7, eu não sei o versículo, eu vou deixar aqui embaixo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! E agora, José? E aí? A gente tem que trabalhar com o que Deus nos ensinou. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. É isso que eu tenho feito esse tempo todo em todos os vídeos, né? Mostrado para você como é que a gente estuda. Lá em Ezequiel, eu não anotei o capítulo, vou deixar depois aqui anotado. Ele fala que um tempo é igual a um dia, né? E um dia é igual a um ano. E então é mais assim um aprendizado para a gente ir guardando, né? Com todo esse simbolismo. E simbora, gente. Vamos ao capítulo 8, não sei se vai dar tempo, mas observa como tudo vai acrescentando a cada capítulo, né? Deus transporta nesse capítulo, no novo, Daniel lá para Suzã, na Pérsia, e faz ele ver 2 animais. Aí Daniel vê um carneiro com 2 chifres, depois ele vê um bode voador com um grande chifre, e na briga entre os 2, deu bode. O bode acabou com o carneiro, com tanta violência, que ele quebrou o seu próprio grande chifre. E no lugar apareceram 4 novos chifres. E de um deles saiu um chifre pequeno. Ui, nós já vimos esse chifre representado no vídeo passado, né? E aí, Daniel estava assim, perdidaço. E apareceu o anjo Gabriel e explicou tudo para ele. Falou assim, olha, o carneiro com os 2 chifres são o reino Medo-Persa, que é Ciro e Dario. E o bode que vem a toda é o Alexandre o Grande, que quebrou o chifre grande e ficou com os 4, que são os 4 comandantes. E que vai, assim, causar estupendas confusões. E aí ficou explicado que a briga do carneiro com o bode foi a briga do Medo-Persa com a Grécia. Caiu a prata, entrou o bronze. E apesar de Daniel entender um pouco, né, ele ficou assim olhando, ainda sem entender tanto a primeira quanto a segunda parte, que refere-se à pergunta: até quando o povo de Deus será pisado, maculado, será o santuário de Deus será maculado por esse chifre pequeno?
até 2.300 tardes. Uau! Essa resposta é como quando a gente pergunta em português e a pessoa responde em sânscrito, mandarim, e a gente fica com cara de paisagem, né? O anjo mandou Daniel preservar essa visão, porque se refere a dias ainda distantes. Talvez nem tanto distante da gente agora. Mas eu vou ter que fazer um outro vídeo para finalizar ainda os outros 4 capítulos de Daniel, porque está chegando aqui no final. Então curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, para eu saber se você está curtindo e se eu estou conseguindo passar para você o que eu aprendi, ok? Eu só peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê discernimento, revelação da sua palavra, porque Deus é aquele que supervisiona toda a história. Paz, bem. Até o próximo vídeo, que eu espero que seja o último de Daniel, mas que tá indo. Te espero, tá? Beijo no seu coração. Compartilha com aquela pessoa que você ama e que precisa conhecer um pouquinho mais da palavra. Tchau.